que Deus te ouça, que de fato se torne uma moda. Você já pensou o seguinte? Se tornar modinha, servir a Deus, priorizar a família, dar a vida pela esposa, gastar tempo e energia com os filhos, ser o sacerdote do lar, servir a igreja local, ajudar outros homens, servir outros homens, resgatar famílias. Se isso tudo se tornar moda, a gente vai ter uma sociedade muito mais equilibrada, né? Muito mais abençoada. Porque convenhamos, quais são as modas de hoje? Trair a esposa, viver em balada, priorizar a grana, viver por conta de dinheiro. Quais são as modas da atualidade? Então, meu querido, se tornar legendários é apenas uma moda, que de fato essa moda pegue. Porque você vai colher os frutos. Sua filha vai colher os frutos disso. Seu filho vai colher os frutos disso. Que Deus nos abençoe, que de fato vire moda. Essas foram as palavras de Ricardo Martins, um dos porta-vozes do movimento Legendários, que seria uma espécie de retiro espiritual para homens cristãos com elementos de escoteirismo. Então teria camping, trilha, né, caminhadas, exercícios físicos. É uma promessa um pouco ambiciosa, unindo elementos de espiritualidade, coaching, escoteirismo, entregando no fim do expediente o homem provedor, o homem com autoestima elevada, seguro de si e capaz de sacrifício em prol da família e daqueles que ama. Isso tudo leva a uma reflexão. Quanto custa a sua masculinidade? Já que o ticket médio do evento é entre 1.500 e 2.000, mas pode chegar inclusive a algumas dezenas de milhares de reais. E chamou a atenção porque algumas celebridades começaram a participar, como Thiago Nigro, Neymar Pai e tantos outros aí, que acabaram entrando na onda dos Legendários por serem homens cristãos e querer publicamente sinalizar que estão mudando de vida, se colocando ali como cases de sucesso desse processo de mudança que seria a transformação dentro do Legendários. Afinal de contas, se homens de influência, homens com algum poder, estão passando por esse processo e voltando renovados e com relatos positivos, deve ter alguma coisa dentro desse movimento que transforma os homens que participam. Se por um lado há homens empolgados com a ideia de um reavivamento de valores masculinos mais tradicionais ou de papéis de gêneros mais tradicionais, onde um homem se enxerga na palavra de Deus, aquele que vai ser o alicerce do lar e da família, por um outro lado tem aquela galera que acaba usando a ideia de que homens estão em um ambiente isolado, exclusivamente masculino, fazendo atividade física, rezando e com esse ar aí de exclusividade e isolamento como um ataque à sexualidade dos caras. Bom, chamando os caras inclusive de homossexuais, já que estariam isolados, nas montanhas, né, num ambiente exclusivo para homens. Além disso, claro, apontando que seria mais uma picaretagem coach ou até mesmo uma mercantilização da fé, colocando um preço na palavra de Deus. Seria legendário movimentos civis para uma cura de uma crise da masculinidade? Pega aí a sua água, o seu café, ou me ouve com atenção aí, vamos conversar hoje? Meu nome é Ricardo Tomé, professor e escritor aqui pelo Espaço Projeto Conselho, seja muito bem-vindo. Foi um pensador, Stuart Mill, que havia dito, já no século XIX, que uma das consequências do avanço da sociedade de mercado seria a queda das virtudes heróicas nos homens, onde, através do conforto da modernidade, os homens perderiam uma certa virilidade típica do ser homem ao longo de milênios, e que isso geraria uma crise interna nele. Afinal de contas, se a nossa mente está adaptada à modernidade, o nosso corpo ainda está no Neolítico, há milhares de anos atrás. Então, se o conforto moderno avançou a tal ponto do nosso corpo, instintos masculinos, né, ancestralidade masculina está deslocado no tempo, como simular ambientes de ritos de passagem físico para que nos sintamos mais homens? E é aí que entra a outra crítica de um autor chamado Jack Donovan, em seu livro The Way of Man. E ele diz que a crise da masculinidade se dá pela ausência de ritos de passagem na modernidade, já que antigamente você tinha um ponto de inflexão na vida de todo homem, onde definia a sua passagem de menino para homem. Isso em tribos mais antigas, quando haviam aqueles rituais físicos, inclusive de dor física, que faziam com que os homens avançassem por um outro estágio da vida e fossem celebrados pela tribo de que ele não é mais um menino diante do grupo, e sim um homem. E nas palavras de Donovan, o que seria a modernidade, na verdade, é o tal do império do nada. E esse império do nada é basicamente uma indústria de consumo e entretenimento barato que esvazia a nossa mente e também nos esvazia de propósito e significado. E o que tudo isso tem a ver com o movimento Legendários ou a crise da masculinidade, ou homens buscando entrar em imersões, até mesmo de caráter religioso, espiritual, cristão, para tentar se redescobrir como homem.
Então vem comigo, vamos conversar um pouco mais sobre isso aqui. Mesmo na sociedade atual, existem resquícios do que seriam os antigos ritos de passagem. Dentro do militarismo, por exemplo, você tem uma graduação de hierarquia entre soldado, cabo, sargento e assim vai subindo. E a ideia é que quanto maior e mais experiente você é dentro daquela hierarquia, mais você está se validando dentro de um grupo de homens. Ou vamos sair do meio militar, vamos para o meio das artes marciais. Quando você entra no tatame, no judô, jiu-jitsu, a sua faixa branca, marrom, roxa, preta, significa que você está se validando também entre homens através do esforço físico e da capacidade técnica. Tudo isso são resquícios de uma ideia de que eu estou evoluindo como homem dentro de um ambiente apenas para homens. Mas concorda que essas batalhas hoje são uma escolha? Você pode escolher ir para a carreira militar, você pode escolher praticar atividades físicas com graduações internas. Eu quero dizer o seguinte: se você não tem uma guerra para batalhar, a mente masculina vai acabar criando para si uma guerra artificial para manter o seu corpo se movimentando. E é aí que entram movimentos e imersões como Legendários e tantas outras, em maior ou menor escala. Todas para tentar fazer com que você, saindo de um processo de transformação, saia melhor e mais homem. Porque aí você começa a entender, tá, agora que eu passei por aquele processo de validação entre homens, eu me sinto mais apto a fazer meu papel masculino, inclusive de acordo com Legendários, né, diante da palavra de Deus, da Bíblia. Isso é o homem moderno que, diante do avanço de ideologias como o feminismo, o progressismo, a desconstrução de papéis de gênero, tentando se realocar e se ressignificar novamente, entender quais são as minhas funções específicas como homem, como eu me distinguir como homem diante de uma modernidade que diz que homem e mulher, na verdade, são tabula rasa, não possuem diferenças. Se não há diferenças, o que é ser homem, afinal de contas? E é através de provações físicas que os caras, nesses ambientes, acabam se lembrando do porquê. Isso me lembra o filme Clube da Luta, lembram deles? Onde homens em desacordo com a modernidade refugiam-se em porões para lembrarem-se do porquê são homens, basicamente entrando em 5 minutos de porrada sem perder a amizade, voltando renovados, aliviados e desestressados para lidar com a modernidade e seus desafios. Então colocar a pecha de que esses homens que participam de ambientes como esse são necessariamente gays é aquele tipo de homofobia do bem, sabe? Quando você quer ofender um hétero, chamar ele de gay não é ofensa. Mas enfim, né? A turminha do amor tem as suas contradições e eu não vou entrar aqui nelas. Isso é varrer para debaixo do tapete uma análise séria sobre o caos que o homem moderno está enfrentando. E pensar, que fenômeno sociológico está levando homens a buscarem retiros diante da natureza e provações físicas para se validarem como homens? Bom, o autor que eu mencionei, ele dá algumas pistas. Ele diz que esse excesso de conforto nos ambientes urbanos nos esquece do contato com a natureza. E é esse contato da natureza desde sempre, o ardor físico, é que fazia os homens lembrarem-se de que são homens ao longo da história. É tipo assim, ar-condicionado no 15, Wi-Fi, iFood, Uber e trabalho no escritório? Por que lutar? Por que ser homem? Então, através do gatilho da fé, esses homens tentam reordenar sua masculinidade. Agora, deixa eu apontar uma breve hipocrisia daqueles que criticam esse tipo de movimento da maneira errada. Durante décadas, as mulheres se questionaram do porquê que os homens não se expressam, do porquê os homens não falam e não mudam certos comportamentos tóxicos ao longo da sua criação. Certo? Porque eles não falam dos sentimentos, não se reposicionam como homens, não aprendem a ser melhores. Então, quando os homens criam esses movimentos para discutir a sua maneira, o que é ser homem, eles são taxados de gays. Percebe a contradição nisso? Você chama os homens para o debate do que é ser homem, e quando os homens fazem a sua maneira, na base do envergonhamento, as mesmas mulheres que criticavam os homens de não falarem sobre masculinidade, os chamam de gays para fazer com que eles evitem falar sobre masculinidade. Tá pagando para aprender a ser homem, está pagando para aprender sobre masculinidade. Essa é a mesma mulher que diz que um homem deveria ir para a terapia, por exemplo, ou para algum tipo de imersão terapêutica para aprender a realinhar a sua mente, suas emoções e voltar renovado. Vai entender, né? Agora, colocando a minha opinião, esse movimento Legendários, ele é necessário? Na minha visão, ele é uma solução artificial para um problema real. O que acontece? Tudo isso que os homens dentro do grupo deles fazem
poderia ser feito dentro dos seus ambientes de masculinidade, entre amizades, hobbies e práticas que eles deveriam inserir na vida deles. Percebe que todas as práticas que são colocadas em formato de retiro seriam muito mais saudáveis quando impostas dentro da rotina prática de cada um deles? Porque transformar-se não é um processo pontual, onde você passa seu cartão, participa de uma imersão e sai de lá completamente transformado. Porque se a pessoa participa de um evento, tem aquele pico de adrenalina, vou mudar, aquele fogo de palha, mas quando volta para a rotina prática, não consegue inserir aqueles elementos de fisicalidade, oração e devoção à família, do que adiantou todo aquele pacote premium para participar dessa subida na montanha, oração, rezas e, enfim, né, práticas esportivas e tudo mais. Então eu acho que você consegue simular o seu Legendários no dia a dia cotidiano, tendo laços de amizades fortes com propósito em comum, servindo a sua comunidade religiosa e colocando em prática atividades à natureza, ao ar livre, né, atividades físicas, inclusive, que eu sempre incentivo que todo homem obrigatoriamente deveria fazer. Eu corro e faço musculação, aí você poderia ir para um vôlei, um futebol, tatame, né, no jiu-jitsu, enfim, colocar em prática aquilo que o Legendários promete que vai te entregar em um pacote premium. Então, ter esses ambientes coachings onde você eleva a status de experiência extraordinária, coisas que deveriam ser comuns no seu dia a dia, é para mim um dos maiores erros daqueles que entram nessa imersão esperando serem transformados. Então você não precisa pagar R$2.000 ou o programa VIP deles, que deve ser muito mais caro do que isso, para participar exatamente disso. Você apenas pega elementos que estão contidos nesse tipo de pacote, aplicar na sua vida para que você consiga forjar a sua guerra diária, para sentir que a sua masculinidade está em movimento, que a sua virilidade está em manutenção e que a sua espiritualidade está em dia. Então, ao invés de entrar em programas como esse, por que você não chama os seus amigos para ir numa trilha, fazer um camping, né, fazer um radicalismo, ecoturismo? Por que você entre seus amigos não fazem grupos de oração e meditação sobre passagens da Bíblia? Precisa de um produto desse embalado em uma jornada de 2, 3 dias para te lembrar de praticar esportes, ter conexões reais, se aprofundar na sua fé, momentos de reza e oração, se doar para a sua comunidade religiosa, participar de pastorais ou ministérios. E falando em pastorais e ministérios, e esse negócio de colocar preço na fé e na masculinidade? Olha, eu não entendi exatamente aqueles que são críticos a pagar pela experiência do Legendários. Não é uma associação religiosa, é um movimento civil de homens que tem custos, né? É empresariado, é uma iniciativa empreendedora. Inclusive, de acordo com o fundador, o dono não é uma denominação religiosa. Qualquer um que for cristão, independente da denominação, pode participar do evento. Que é isso? É um evento. Tem custos, é pago. Não entendi como um negócio da fé exclusivamente. São homens cristãos que têm empreendimento. Então, naturalmente, terá valores e princípios e objetivos cristãos ali dentro. Ou deveria ser necessariamente de graça? Quem iria pagar por isso, então? Não sei. Então fica a reflexão. Coloca nos comentários caso você discorde desse ponto, que eu ainda estou raciocinando sobre isso, mas eu não acho que é um problema, afinal de contas. O que eu acho é, no fim das contas, que essas movimentações de grupos masculinos, a lá, Clube da Luta, né, vamos colocar assim, tentando reavivar uma masculinidade que está sendo culturalmente transformada por ideologias identitárias como o progressismo ou o feminismo, eu acho que é uma reação que seria inevitável. Mas eu quero a opinião de vocês, senhores. O que vocês acham sobre toda essa movimentação de Legendários? E essa crítica daqueles que discordam de chamar os caras de gays ou de picaretas, tem cabimento isso aí? Coloca nos comentários aqui, eu quero a opinião de vocês. Eu sou o Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até, senhores.